Você já imaginou como seria descobrir que está esperando gêmeos e no mesmo dia ser abandonada pela pessoa que mais amava? Prepare seu coração, porque a história que vou compartilhar hoje vai te mostrar como o destino pode transformar o maior desespero na mais bela das segundas chances. Uma história real de abandono, solidão e o encontro que mudou tudo para sempre. Marina tinha apenas 24 anos quando sua vida desmoronou completamente. Ela trabalhava como recepcionista em uma pequena clínica médica no centro da cidade, ganhando apenas o suficiente para pagar o aluguel de um pequeno apartamento que dividia com seu namorado, Rafael. Eles estavam juntos há 3 anos e Marina acreditava que finalmente havia encontrado o amor da sua vida. Rafael era charmoso, sempre sabia o que dizer nos momentos certos e tinha uma forma de fazer Marina se sentir especial. Ele trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos e sempre prometia que um dia eles teriam uma vida melhor juntos. Marina sonhava com um casamento, com uma família, com aquela estabilidade que tanto desejava desde que perdeu os pais ainda adolescente. A descoberta da gravidez veio como uma surpresa. Marina estava atrasada há algumas semanas, mas não queria criar expectativas. Quando finalmente fez o teste, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o pequeno objeto que mudaria sua vida para sempre. 2 listinhas. Positivo. Ela estava grávida. O coração de Marina batia tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando pelo pequeno banheiro. Ela imaginou Rafael sorrindo, a abraçando, falando sobrenomes para o bebê. Imaginou como seria contar para ele, como seria a reação dele. Talvez ele ficasse nervoso no início, mas depois ficaria feliz. Eles sempre falaram sobre ter filhos um dia. Mas quando Marina chegou em casa naquela noite, com o teste escondido na bolsa e o coração cheio de expectativa, Rafael não estava lá. Ele havia deixado um bilhete na mesa da cozinha. Marina, preciso de um tempo para pensar. Não sei se isso é o que eu quero para minha vida agora. Vou ficar na casa do meu irmão por alguns dias. Marina leu o bilhete 3 vezes antes de entender completamente. Ele nem sabia da gravidez ainda, mas já estava tendo dúvidas sobre o relacionamento. Como ela poderia contar sobre o bebê agora? Como poderia dividir uma notícia tão importante com alguém que estava questionando se queria estar com ela? Os dias se passaram em uma névoa de ansiedade e incerteza. Rafael não respondia às mensagens, não atendia às ligações. Marina ia trabalhar todos os dias tentando manter a normalidade, mas por dentro estava se despedaçando. Ela precisava contar sobre a gravidez, mas como fazer isso se ele nem queria falar com ela? Foi na consulta médica de rotina, 2 semanas depois, que Marina recebeu a segunda surpresa que mudaria tudo. A médica, uma senhora gentil, de cabelos grisalhos, passou o gel frio na barriga de Marina e começou a mover o aparelho de ultrassom. De repente, seu rosto se iluminou com um sorriso. Marina, querida, você está vendo isso? A médica virou a tela para ela. Você não está esperando apenas por um bebê. São gêmeos. 2 pequenos corações batendo perfeitamente. Marina olhou para a tela sem conseguir processar completamente a informação. 2 bebês. Gêmeos. Ela ia ser mãe de gêmeos. A alegria e o terror se misturaram no peito dela de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Como ela poderia criar 2 bebês sozinha? Como poderia contar isso para Rafael? Naquela noite, Marina finalmente conseguiu falar com Rafael por telefone. Ela contou sobre a gravidez, sobre os gêmeos, sobre como precisava dele naquele momento. Do outro lado da linha, houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Marina, eu não posso fazer isso. Não estou pronto para ser pai, muito menos de gêmeos. Isso é responsabilidade demais para mim. Eu sinto muito, mas não posso continuar com você. E assim,
Com uma ligação telefônica de 5 minutos, Marina perdeu não apenas o homem que amava, mas também qualquer esperança de ter uma família tradicional para seus filhos. Rafael desapareceu de sua vida como se nunca tivesse existido, deixando apenas memórias e 2 vidas crescendo dentro dela. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Marina. Sem Rafael para dividir as despesas, ela não conseguia mais pagar o aluguel do apartamento. O salário de recepcionista mal cobria suas necessidades básicas, e agora ela precisava se preparar para a chegada de 2 bebês. Marina tentou conversar com o proprietário do apartamento, explicou sua situação, pediu um desconto ou um prazo maior para pagar, mas ele foi inflexível. "Negócios são negócios", disse ele, sem demonstrar qualquer compaixão pela situação de uma mulher grávida e abandonada. Com 5 meses de gravidez, Marina foi despejada. Ela empacotou suas poucas posses em 2 malas e uma mochila, sem saber para onde ir. Não tinha família, não tinha amigos próximos o suficiente para pedir ajuda. Rafael havia sido sua única rede de apoio, e agora ela estava completamente sozinha. A primeira noite na rua foi a mais assustadora de sua vida. Marina encontrou um banco na praça central da cidade, próximo a uma igreja. Ela se deitou ali, usando a mochila como travesseiro, tentando proteger a barriga que já começava a crescer visivelmente. O frio da madrugada penetrava em seus ossos e ela não conseguia parar de tremer. Como chegou a isso? Ela se perguntava olhando para as estrelas através das lágrimas. Como uma pessoa que sempre trabalhou, sempre foi honesta, sempre tentou fazer o certo, pode acabar dormindo na rua? Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em um mês. Marina desenvolveu uma rotina de sobrevivência. Durante o dia, ela ia trabalhar na clínica, tomava banho no banheiro do local, tentava manter uma aparência profissional. Ninguém no trabalho sabia que ela estava morando na rua. Ela tinha muito orgulho para contar, muita vergonha para pedir ajuda. À noite, ela voltava para o banco na praça. Algumas pessoas passavam e olhavam com pena, outras com julgamento. Poucos paravam para ajudar. Marina aprendeu a reconhecer os sons da noite, a distinguir entre os passos de alguém que poderia ser perigoso e os de alguém que apenas estava passando. A gravidez estava ficando mais difícil. Seus pés inchavam, suas costas doíam constantemente e ela sentia os bebês se mexendo cada vez mais. Durante as consultas médicas, ela mentia sobre seu endereço. Dava o endereço da clínica onde trabalhava. Não podia deixar ninguém descobrir que estava morando na rua. Uma noite, começou a chover. Marina tentou se abrigar embaixo da marquise de uma loja, mas a chuva era forte e o vento jogava água em todas as direções. Ela estava encharcada, tremendo de frio, sentindo os bebês se mexerem inquietos em sua barriga. Foi nesse momento que ela realmente entendeu o quão vulnerável estava. "Meus filhos", ela sussurrou colocando as mãos na barriga. "Eu prometo que vou encontrar uma forma de dar uma vida melhor para vocês. Não sei como, mas vou encontrar." Marina começou a economizar cada centavo que ganhava, pulando refeições para guardar dinheiro. Ela sabia que precisaria de coisas para os bebês, berços, roupas, fraldas, mamadeiras. Mas como poderia comprar tudo isso sem nem ter um lugar para morar? A solidão era quase insuportável. Marina conversava com os bebês em sua barriga, contava histórias para eles, cantava canções de ninar baixinho quando estava deitada no banco. Eles eram sua única companhia, sua única razão para continuar lutando. Antes de continuar com essa história que vai tocar seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Sua participação é muito importante para nós. As pessoas na rua começaram a reconhecer Marina. Alguns comerciantes locais, ocasionalmente, lhe ofereciam um sanduíche ou um café quente. Havia uma senhora que trabalhava na padaria próxima à praça que sempre guardava os pães que sobrariam do dia para dar a Marina no final da tarde. "Querida", a senhora disse um dia, "você não deveria estar na rua, especialmente grávida. Não tem família, não tem ninguém que possa ajudar?" Marina balançou a cabeça, tentando segurar as lágrimas. "Não tenho ninguém, mas vou conseguir sair dessa situação. Tenho que conseguir, pelos meus filhos."
A senhora a olhou com compaixão e disse: "Você é mais forte do que imagina, querida. Às vezes, quando perdemos tudo, é quando encontramos nossa verdadeira força." Marina estava no 6º mês de gravidez, quando sua vida na rua se tornou ainda mais desafiadora. Seu corpo estava mudando rapidamente e esconder a gravidez no trabalho estava ficando impossível. Ela usava roupas largas, mas a barriga crescia a cada dia. E logo seus colegas começaram a notar. Foi a enfermeira-chefe da clínica, Dona Carmen, quem primeiro percebeu. Ela era uma mulher experiente, mãe de 4 filhos e reconheceu imediatamente os sinais. Um dia, ela chamou Marina para uma conversa particular. "Marina, querida, você está grávida, não está?" Dona Carmen perguntou com gentileza, mas com firmeza. Marina tentou negar no início, mas as lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse formar as palavras. Toda a pressão, todo o medo, toda a solidão que ela havia guardado por meses finalmente transbordaram. "Estou grávida de gêmeos", ela confessou entre soluços, "e estou morando na rua há 2 meses. O pai dos bebês me abandonou quando soube da gravidez. Eu não tenho ninguém, não tenho para onde ir." Dona Carmen ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois, ela se aproximou de Marina e a abraçou firmemente. "Por que você não me contou antes? Ninguém deveria passar por isso sozinha, especialmente uma mulher grávida." Marina explicou sobre o orgulho, sobre como tinha vergonha de pedir ajuda, sobre como tentava manter uma aparência normal no trabalho, enquanto sua vida pessoal estava em ruínas. Dona Carmen, que tinha um coração generoso, ofereceu uma solução temporária. Ela tinha um pequeno quarto nos fundos de sua casa que usava como depósito. "Não é muito", ela disse, "mas tem uma cama, um banheiro pequeno e você estaria segura e aquecida. Você pode ficar lá até os bebês nascerem. E depois vemos o que podemos fazer." Marina não conseguia acreditar na bondade daquela mulher. Pela primeira vez em meses, ela teria um teto sobre a cabeça, um lugar seguro para dormir. Ela aceitou a oferta com gratidão, prometendo pagar assim que pudesse. O pequeno quarto era simples, mas para Marina parecia um palácio. Havia uma cama de solteiro, uma pequena cômoda e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Marina passou a primeira noite ali chorando de alívio. Ela finalmente tinha um lugar seguro para ela e seus bebês. Dona Carmen se tornou mais do que uma chefe. Ela se tornou uma figura materna para Marina. Ela ajudava com conselhos sobre a gravidez, levava às consultas médicas quando necessário e até começou a guardar roupas de bebê que encontrava em brechós ou que ganhava de amigas. "Você sabe", Dona Carmen disse um dia enquanto organizavam as pequenas roupinhas, "eu sempre acreditei que Deus coloca pessoas em nossas vidas por uma razão. Talvez eu esteja aqui para ajudar você, e talvez você esteja aqui para me lembrar da importância da compaixão." Marina começou a se sentir mais esperançosa. Ela estava economizando dinheiro, tinha um lugar seguro para morar e estava recebendo cuidados médicos adequados. Os bebês estavam crescendo saudáveis e ela começou a acreditar que talvez conseguisse criar seus filhos sozinha. Mas a vida tinha mais desafios reservados para ela. No 7º mês de gravidez, Marina começou a ter complicações. Durante uma consulta de rotina, o médico detectou sinais de pré-eclâmpsia, uma condição séria que poderia colocar tanto ela quanto os bebês em risco. "Marina, você precisa de repouso absoluto. Sua pressão arterial está muito alta e há sinais de que os bebês podem precisar nascer prematuramente. Você não pode mais trabalhar." O mundo de Marina desmoronou outra vez. Sem trabalho, ela não teria renda. Como poderia pagar suas despesas médicas? Como poderia comprar as coisas que os bebês precisariam? Como poderia retribuir a bondade de Dona Carmen? Dona Carmen, mais uma vez, mostrou sua generosidade. "Não se preocupe com dinheiro agora. Sua única preocupação deve ser cuidar de você e desses bebês. O resto a gente resolve depois." Marina passou as próximas semanas em repouso, lendo livros sobre maternidade, fazendo planos para o futuro e conversando com os bebês que cresciam dentro dela.
Ela havia escolhido nomes. Se fossem meninos, seriam Gabriel e Miguel. Se fossem meninas, seriam Sofia e Helena. Se fosse um casal, seria Gabriel e Sofia. Durante esse período de repouso forçado, Marina teve muito tempo para refletir sobre sua vida. Ela pensava em Rafael, sobre como ele havia perdido a oportunidade de conhecer seus próprios filhos. Ela pensava nos pais, sobre como eles ficariam orgulhosos de ver que ela não desistiu, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Vocês vão ter uma mãe que luta, ela dizia para a barriga, uma mãe que não desiste, que encontra força mesmo quando parece que não há mais nenhuma. E vocês vão crescer sabendo que são amados, mesmo que seja só por mim. Marina também começou a sonhar com um futuro. Ela queria voltar a estudar, talvez fazer um curso técnico em enfermagem. Queria dar uma vida melhor para seus filhos. Queria ser um exemplo de que é possível superar qualquer obstáculo com determinação e fé. Era uma manhã fria de inverno, quando a vida de Marina mudou para sempre. Ela estava no 8º mês de gravidez e Dona Carmen havia insistido para que ela fosse ao hospital para um check-up de rotina. Marina estava se sentindo particularmente desconfortável naquele dia, com dores nas costas e uma sensação estranha na barriga. No hospital, enquanto esperava para ser atendida, Marina observava as pessoas ao seu redor. Havia famílias inteiras acompanhando pacientes, maridos cuidando de esposas grávidas, avós ansiosas esperando notícias de netos. Ela se sentiu mais sozinha do que nunca, desejando ter alguém especial para dividir aquele momento. Foi então que ela ouviu. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos gentis, estava conversando com uma das enfermeiras no balcão de informações. Ele usava um terno elegante, mas havia algo em sua postura que transmitia preocupação genuína. Marina não conseguiu deixar de notar como ele tratava a enfermeira com respeito e gentileza, algo que ela não via com frequência. O homem se virou e seus olhos encontraram os de Marina por um breve momento. Ele sorriu gentilmente e Marina sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com a gravidez. Havia algo naquele sorriso que a fez sentir-se vista, reconhecida como pessoa, não apenas como mais uma paciente grávida no hospital. Marina Santos? Uma enfermeira chamou seu nome, interrompendo um momento. Durante a consulta, o médico informou que os bebês estavam bem, mas que Marina precisaria de mais repouso e cuidados especiais nas próximas semanas. Seus bebês podem decidir chegar a qualquer momento, ele disse. Você precisa estar preparada. Quando Marina saiu do consultório, ela viu o mesmo homem sentado na sala de espera, mas agora ele parecia abatido, com a cabeça entre as mãos. Algo em sua postura tocou o coração de Marina. Ela se aproximou hesitantemente. Desculpe incomodar, ela disse suavemente, mas você parece precisar de alguém para conversar. Às vezes falar com um estranho pode ajudar. O homem levantou a cabeça e Marina pôde ver lágrimas em seus olhos. Obrigado, ele disse com voz embargada. Eu sou Eduardo Mendes. Minha mãe está internada aqui. Os médicos disseram que não há mais nada que possam fazer. Marina sentiu uma onda de compaixão. Eu sinto muito. Perder alguém que amamos é uma das coisas mais difíceis da vida. Eduardo olhou para a barriga de Marina. Você está esperando o bebê? Gêmeos, Marina respondeu com um sorriso triste. E eu estou fazendo isso sozinha. O pai decidiu que não estava pronto para a responsabilidade. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Você é muito corajosa. Criar filhos sozinha, especialmente gêmeos, requer uma força que poucas pessoas têm. Eles conversaram por mais alguns minutos, compartilhando suas histórias, suas preocupações, seus medos. Marina descobriu que Eduardo era CEO de uma empresa de tecnologia que ele havia construído do zero após perder o pai ainda jovem. Ele havia dedicado sua vida ao trabalho, cuidando da mãe e construindo um império empresarial, mas nunca havia encontrado tempo para construir uma família própria.
Às vezes, eu me pergunto se fiz as escolhas certas. Tenho sucesso financeiro, mas quando olho para minha mãe naquela cama de hospital, percebo que o dinheiro não pode comprar mais tempo com as pessoas que amamos. Marina tocou gentilmente o braço dele. Você fez o que achou melhor na época. Não podemos viver no passado. Só podemos aprender com ele e fazer escolhas melhores no futuro. Eduardo olhou para Marina com admiração. Como você consegue ser tão sabia e positiva, passando por tudo isso sozinha? Porque estes dois pequenos dentro de mim me dão força. Eles precisam de mim, e isso me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Naquele momento, Marina sentiu uma contração forte. Ela se dobrou de dor, segurando a barriga. Eduardo imediatamente se levantou, preocupado. Você está bem? Preciso chamar alguém? Eu acho que os bebês estão chegando, Marina disse respirando com dificuldade. Eduardo não hesitou. Ele ajudou Marina a se levantar e a levou rapidamente para o pronto-socorro obstétrico. Ele ficou ao lado dela enquanto os médicos a examinavam, segurando a mão dela quando ela precisava de apoio. Os bebês estão vindo, o médico confirmou. Vamos prepará-la para o parto. Marina olhou para Eduardo com pânico. Eu não tenho ninguém para me acompanhar. Eu vou ter que fazer isso sozinha. Eduardo apertou sua mão com firmeza. Você não está sozinha. Eu vou ficar aqui com você se você quiser. Marina não acreditava na bondade daquele estranho que havia se tornado seu anjo da guarda em questão de horas. Mas você nem me conhece. Por que faria isso por mim? Eduardo sorriu, e Marina viu uma determinação em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Porque às vezes o universo coloca pessoas em nossas vidas exatamente quando precisamos delas. E eu tenho a sensação de que você e eu nos encontramos por uma razão. E você? Acredita que o bem sempre vence no final? Compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. O parto de Marina foi longo e difícil, mas Eduardo permaneceu ao seu lado durante todo o processo. Ele segurou sua mão durante as contrações, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento quando ela sentia que não conseguiria continuar. Para Marina, ter alguém ali, alguém que se importava genuinamente com seu bem-estar, fez toda a diferença. Às 3h47 da manhã, Gabriel nasceu, seguido por Sofia apenas 12 minutos depois, 2 bebês pequenos mais saudáveis que encheram a sala de parto com seus choros vigorosos. Marina chorou de alívio e alegria quando os colocaram em seus braços pela primeira vez. Eles são perfeitos, Eduardo disse, com lágrimas nos olhos. Absolutamente perfeitos. Marina olhou para Eduardo, que havia se tornado parte daquele momento mais importante de sua vida. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por estar aqui, por não me deixar sozinha. Nos dias seguintes, enquanto Marina se recuperava no hospital, Eduardo a visitava diariamente. Ele trazia flores, livros e sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa. Marina descobriu que a mãe de Eduardo havia falecido na mesma noite em que os gêmeos nasceram, mas mesmo em seu luto, ele continuou cuidando dela e dos bebês. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver o homem bondoso que você se tornou, Marina disse quando Eduardo contou sobre a perda. Ela sempre me disse que a verdadeira riqueza está em ajudar os outros. Acho que ela me enviou você para me lembrar disso. Quando chegou a hora de Marina deixar o hospital, ela enfrentou uma nova realidade. Ela tinha 2 bebês recém-nascidos, mas ainda não tinha uma situação estável de moradia ou renda. Dona Carmen havia oferecido para que ela continuasse no quartinho, mas Marina sabia que seria impossível cuidar de 2 bebês naquele espaço pequeno. Foi então que Eduardo fez uma proposta que mudaria tudo. Marina, eu tenho uma casa grande com vários quartos vazios. Que tal você e os bebês virem morar comigo? Não como favor, mas como uma parceria. Você cuidaria da casa e eu ajudaria com as despesas dos bebês. Seria bom para todos nós. Marina ficou em silêncio, processando a proposta. Parte dela queria aceitar imediatamente. A segurança, a estabilidade, a chance de dar uma vida melhor para os seus filhos. Mas outra parte dela tinha medo. Medo de se tornar dependente, medo de que Eduardo mudasse de ideia, medo de se apaixonar por alguém que poderia abandoná-la como Rafael havia feito. Eduardo, você é um homem maravilhoso, mas eu não posso aceitar caridade.
Eu preciso conseguir cuidar dos meus filhos por conta própria. Eduardo sorriu com compreensão. Não é caridade, Marina. É uma oportunidade para todos nós. Eu nunca tive uma família, nunca soube o que é ter uma casa cheia de vida e amor. Você me daria a chance de experimentar isso. E, em troca, eu ofereceria estabilidade para você e os bebês. Marina pensou por um longo momento. Ela olhou para Gabriel e Sofia, dormindo pacificamente em seus braços, e soube que precisava tomar a decisão certa para eles, não apenas para ela. Está bem, ela disse finalmente, mas com algumas condições. Eu quero contribuir de alguma forma. Quero trabalhar, quero estudar, quero construir um futuro independente para mim e meus filhos. Eduardo concordou imediatamente. Claro! Na verdade, minha empresa está sempre precisando de pessoas dedicadas e honestas. Quando você estiver pronta, há uma posição esperando por você. A mudança para a casa de Eduardo foi como entrar em um conto de fadas. A casa era espaçosa e elegante, com um jardim lindo e quartos cheios de luz natural. Eduardo havia preparado um quarto especial para os bebês, com 2 berços, uma poltrona confortável para a amamentação e tudo que Marina poderia precisar. Nos primeiros meses, Marina se dedicou inteiramente aos cuidados com Gabriel e Sofia. Eduardo respeitava seu espaço, mas sempre estava disponível quando ela precisava de ajuda. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras, a acalmar os bebês quando choravam. Lentamente, eles se tornaram uma família não convencional, mas cheia de amor e cuidado mútuo. Marina observava Eduardo brincando com os bebês e via como ele se transformava. O executivo sério e focado no trabalho se tornava um homem gentil e brincalhão quando estava com Gabriel e Sofia. E os bebês respondiam ao seu carinho, sorrindo quando viam, estendendo os bracinhos para ele. E você sabe que eles te veem como pai, não é? Marina disse um dia observando Eduardo fazendo caretas para fazer Sofia rir. Eduardo parou e olhou para Marina com seriedade. E você sabe que eu os amo como se fossem meus próprios filhos, não é? Foi nesse momento que Marina percebeu que seus sentimentos por Eduardo haviam crescido além da gratidão. Ela havia se apaixonado por aquele homem que havia aparecido em sua vida no momento mais difícil e havia escolhido ficar, não por obrigação, mas por amor. 6 meses depois, em uma noite tranquila, depois que os bebês haviam dormido, Eduardo e Marina finalmente conversaram sobre seus sentimentos. Eles estavam sentados no jardim, observando as estrelas, quando Eduardo tomou a mão de Marina. Marina, eu sei que nossa situação começou de forma não convencional, mas eu preciso te dizer algo. Eu me apaixonei por você, não apenas pela mulher forte e corajosa que você é, mas pela mãe dedicada, pela pessoa gentil e sábia que você se mostrou ser. Eu me apaixonei pela nossa família. Marina sentiu lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Eduardo, eu também me apaixonei por você. Você me mostrou que ainda existem homens bons no mundo. Homens que ficam quando as coisas ficam difíceis, que amam não apenas nos momentos fáceis, mas especialmente nos momentos difíceis. Eduardo se ajoelhou diante de Marina, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina Santos, você quer se casar comigo? Você quer construir oficialmente esta família que já existe em nossos corações? Marina olhou para o anel simples mais lindo, depois para o homem que havia salvo não só sua vida, mas também seu coração. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero. O casamento foi simples, realizado no jardim da casa, com Dona Carmen como madrinha e alguns amigos próximos como testemunhas. Gabriel e Sofia, agora com 1 ano, engatinhavam pelo jardim, enchendo o ambiente com suas risadas vigorosas. Marina usou um vestido simples, mas elegante, e Eduardo não conseguia parar de sorrir. Durante os votos, Marina falou sobre como havia perdido tudo, mas encontrado muito mais do que jamais sonhou. Eduardo falou sobre como Marina e os bebês haviam dado significado à sua vida, transformando uma casa vazia em um lar cheio de amor hater. Hoje, 5 anos depois, Marina trabalha como gerente de recursos humanos na empresa de Eduardo, formou-se em administração através de um curso noturno e está criando Gabriel e Sofia em um ambiente cheio de amor e oportunidades. Eduardo adotou oficialmente os gêmeos e eles o chamam de papai com orgulho. A família cresceu quando Marina e Eduardo tiveram mais 2 filhos juntos, e agora a casa está sempre cheia de risadas, brincadeiras e amor. Marina às vezes olha para sua vida atual e mal consegue acreditar na transformação. De uma mulher abandonada e sem teto, ela se tornou uma esposa amada, mãe realizada e profissional respeitada. Você sabe o que aprendi com tudo isso? Marina disse para Eduardo no seu 5º aniversário de casamento. Aprendi que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que foge quando as coisas ficam difíceis, mas aquele que aparece exatamente quando mais precisamos.
Eduarda beijou ternamente. E eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Você e as crianças são minha maior riqueza. Marina olhou para os seus 4 filhos brincando no jardim. Gabriel e Sofia, agora com 6 anos, e os pequenos Lucas e Helena, de 3 e 2 anos respectivamente. Ela pensou na mulher que havia sido, dormindo em um banco de praça, sem esperança e sem perspectiva de futuro, e olhou para a mulher que se tornou, cercada de amor e com um futuro brilhante pela frente. A vida havia ensinado que os finais felizes existem, mas eles raramente chegam da forma que esperamos. Às vezes eles chegam através da bondade de estranhos, através de encontros casuais em hospitais, através da coragem de aceitar ajuda quando mais precisamos. E assim, chegamos ao final desta história que nos ensina tanto sobre a força do amor verdadeiro e a importância de nunca desistir dos nossos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. A jornada de Marina nos mostra que, às vezes, precisamos passar pelas maiores tempestades para encontrar o arco-íris mais belo de nossas vidas. Quantas vezes você já se sentiu como Marina, abandonado e sem esperança? Quantas vezes achou que não havia mais saída, que o mundo havia conspirado contra você? A história de Marina nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando dormimos em bancos de praça, com o coração partido e o futuro incerto, o universo pode estar preparando algo extraordinário para nós. O que mais me emociona nessa história é perceber como o amor verdadeiro não é aquele que aparece apenas nos momentos fáceis, mas sim aquele que surge exatamente quando mais precisamos. Eduardo não conhecia Marina, não tinha obrigação alguma com ela, mas escolheu ficar, escolheu ser presente, escolheu transformar a dor de uma estranha em sua própria missão de vida. Isso nos faz refletir sobre quantas oportunidades perdemos de ser o Eduardo na vida de alguém. Quantas vezes passamos por pessoas que estão vivendo seus momentos mais difíceis e simplesmente seguimos em frente, focados em nossos próprios problemas. A bondade de Eduardo nos ensina que, às vezes, um simples gesto de compaixão pode mudar completamente o rumo da vida de uma pessoa. Marina também nos ensina sobre a força da maternidade, sobre como o amor pelos filhos pode nos dar uma coragem que nem sabíamos que possuíamos. Ela enfrentou a rua, o abandono, a solidão, tudo isso grávida de gêmeos, e nunca desistiu. Nunca deixou de lutar por um futuro melhor para Gabriel e Sofia. Essa é a força do amor maternal, um amor que não conhece limites nem obstáculos. A transformação de Marina, de uma mulher abandonada e sem teto, para uma esposa amada, mãe realizada e profissional respeitada, nos mostra que nossa história não termina no nosso pior momento. Às vezes, nosso pior momento é apenas o prólogo da nossa maior vitória. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir do que realmente somos capazes. E você que está ouvindo essa história agora, talvez esteja passando por um momento difícil em sua vida. Talvez se sinta abandonado, sem esperança, sem ver uma saída para os seus problemas. Quero que você saiba que a história de Marina é também a sua história. É a história de todos nós que já enfrentamos tempestades e achamos que não conseguiríamos sobreviver. Mas sobrevivemos. E não apenas sobrevivemos, mas aprendemos, crescemos, nos tornamos pessoas mais fortes e mais compassivas. As cicatrizes que carregamos não são sinais de fraqueza, mas medalhas de honra que mostram nossa capacidade de resistir e renascer. A história de Marina e Eduardo também nos ensina sobre o poder dos encontros casuais, sobre como o destino pode usar as circunstâncias mais improváveis para unir duas pessoas que precisam uma da outra. Eles se conheceram em um hospital, ambos enfrentando seus próprios medos e dores, e encontraram um no outro a força que precisavam para seguir em frente. Isso nos faz pensar: quantos Eduardos e quantas Marinas cruzam nosso caminho todos os dias? Quantas oportunidades de amor, de amizade, de transformação mútua deixamos passar porque estamos muito focados em nossos próprios problemas para perceber que alguém ao nosso lado também precisa de ajuda? A família que Marina e Eduardo construíram juntos é a prova de que o amor verdadeiro não tem a ver com perfeição, mas com escolha. Eduardo escolheu amar Marina e seus filhos. Marina escolheu confiar novamente no amor
depois de ter sido abandonada. Ambos escolheram construir algo belo a partir de suas feridas e cicatrizes. Gabriel e Sofia, hoje com 6 anos, cresceram em um lar cheio de amor, mas também com a consciência de que sua história começou com dificuldades. Marina sempre foi honesta com eles sobre o passado, ensinando-os que não importa como começamos na vida, mas sim como escolhemos continuar. Vocês nasceram do maior amor que eu já senti, Marina sempre diz para eles, e encontraram um pai que os escolheu não por obrigação, mas por amor puro. Vocês são prova de que os milagres existem e de que o amor sempre encontra um jeito. A empresa de Eduardo prosperou ainda mais depois que Marina se juntou à equipe. Ela trouxe uma perspectiva humana para os negócios, sempre lembrando que por trás de cada funcionário, cada cliente, cada decisão empresarial, há pessoas reais com histórias reais. Sua experiência de vida a tornou uma líder empática e eficaz. Juntos, Marina e Eduardo criaram um programa de apoio a mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Eles oferecem não apenas ajuda financeira, mas também oportunidades de trabalho, cursos profissionalizantes e apoio emocional. Queremos ser para outras mulheres o que algumas pessoas foram para mim. Marina sempre explica. Dona Carmen, que foi o primeiro anjo na vida de Marina, tornou-se avó honorária dos 4 filhos do casal. Ela sempre diz que ajudar Marina foi uma das melhores decisões da sua vida, porque ganhou uma família que nunca teve. A história de Marina nos ensina que a gratidão é uma das forças mais poderosas do universo. Ela nunca se esqueceu de onde veio, nunca se esqueceu das pessoas que ajudaram quando mais precisava. E essa gratidão se transformou em uma missão de vida, ajudar outros que estão passando pelo que ela passou. Se você se emocionou com essa história e acredita no poder do amor verdadeiro, do recomeço e da esperança, inscreva-se agora no nosso canal Cartas da Paixão. A cada vídeo, trazemos mais histórias que tocam o coração e ajudam você a entender melhor a beleza do amor em todas as suas formas. Não perca o próximo episódio, onde contaremos a história de um homem que perdeu a memória em um acidente e reencontrou o amor através das cartas que sua esposa escrevia para ele todos os dias. Uma história que vai fazer você acreditar que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer obstáculo. Deixe seu like se essa história tocou o seu coração. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e nos conte nos comentários. Você acredita que todos merecem uma segunda chance no amor? Sua opinião é muito importante para nós. Lembre-se, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa quão difícil seja a sua situação atual, sempre há esperança de um recomeço. A história de Marina é a prova de que o amor verdadeiro existe, de que a bondade ainda habita o coração das pessoas e de que nossos finais felizes podem estar mais próximos do que imaginamos. Até o próximo vídeo e lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais amado do que sabe e mais capaz do que acredita. Sua história ainda está sendo escrita e os melhores capítulos podem estar por vir.